Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao curso Covid-19 Sistema Socioeducativo. Nessa aula estaremos apresentando o plano de contingência para a prevenção e disseminação do Covid-19 nas unidades socioeducativas. Então, como que se estrutura esse documento, que é um norteador para as ações no sistema socioeducativo diante a esse agravo, que é uma emergência de saúde pública? Apresentamos na estruturação do plano a introdução. Na introdução, trabalhamos sobre os marcos teóricos e as referências que a gente tem, que envolve o ECA, o SINASE, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, o SEDCA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, entre outros órgãos e planos, como exemplo, os planos estaduais de contingência, os planos municipais de contingência, para norteamento das ações diante o Covid-19 nas unidades socioeducativas. Temos como objetivos, então o plano, ele tem como objetivo o quê? Seu objetivo é garantir a proteção da vida e da saúde tanto dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa e internação de semi-liberdade, como dos servidores. Além disso, temos como objetivo minimizar o risco de transmissão do vírus e o plano também tem como objetivo orientar e recomendar. Dentro dessa estruturação, a gente segue para o próximo tópico, que é apresentado sobre o coronavírus, que também já foi explanado nas aulas anteriores, onde a gente descreve o que é o coronavírus, qual a sintomatologia, como que acontece a transmissão, o grupo de risco, quais são os grupos de risco e o tratamento. Nesse quesito, como já foi muito explanado nas outras aulas, eu só quero ratificar, na verdade, confirmar a importância de que estamos apostando que a informação e o conhecimento que faz com que vocês, servidores que estão assistindo esse curso, haja mudança de hábitos, de comportamentos a partir da informação do conhecimento. Se você sabe o que é, como transmite, como que você pode prevenir, assim a gente protege toda a comunidade socioeducativa, os adolescentes e os demais servidores da transmissão do vírus. O próximo tópico do plano, na sua estruturação, são as medidas de prevenção em ambiente institucional. Então, quais são essas medidas de prevenção no ambiente institucional? São as mesmas medidas que a gente utiliza nos outros ambientes, mas com uma atenção redobrada no ambiente institucional diante a vulnerabilidade e a insalubridade que esse ambiente, esse contexto em qual nós trabalhamos. Nesse ambiente, nesse contexto, é necessário ser muito rigoroso ao uso das EPIs, conforme já foi explanado em aulas anteriores, esse uso correto, esse descarte correto, de todas as medidas individuais e coletivas de prevenção. Dentro delas, a gente também tem as medidas da higienização das mãos, que é fundamental, seja lavando ou com álcool, do distanciamento de 2 metros entre os servidores e entre os servidores e o adolescente, a importância também de utilizarmos de estarmos em um ambiente ventilado, então a gente orienta que no atendimento ao adolescente, por exemplo, vocês façam no ambiente externo da unidade ou em alguma sala que vocês possam abrir as janelas e ter essa ventilação. Recomendamos a higienização das superfícies, é muito importante, principalmente no momento das ligações para os adolescentes aos familiares, Então, a higienização com álcool, o antes e o depois da mesa, do telefone, todas as superfícies tocadas, elas são de suma importância. O uso das plataformas digitais para as reuniões, a gente tem que utilizar desses recursos para continuarmos nossos trabalhos. O atendimento em espaços abertos e com máscaras. Então, também nos atendimentos aos adolescentes, em toda a unidade, nesse ambiente institucional, é obrigatório o uso da máscara em todo momento. O não compartilhamento de objetos também é uma medida de prevenção nesse ambiente institucional, pois se a gente compartilha algum copo, algum objeto que tenha contaminação, isso passa, Então, é a importância desse não compartilhamento. Seguimos então ao próximo tópico, que são os procedimentos do ingresso e transferência do adolescente para a unidade socioeducativa. Então, sabemos que esse momento de que um adolescente vai entrar na unidade é um momento muito delicado, Então, o que a gente tem que fazer nesse momento, o que recomendamos e orientamos no plano de contingência? Que ao adolescente ingressar na unidade, seja realizada uma avaliação com a equipe de saúde.
nas unidades de semiliberdade que não tem equipe de saúde, essa avaliação possa acontecer pela equipe técnica e se o adolescente apresentar algum sintoma, alguma queixa, levá-lo até a unidade básica de saúde. Quando o adolescente entra também como medida de prevenção, vamos estar fazendo o isolamento desse adolescente no alojamento individual pelo prazo dos 15 dias, né? Que é o tempo que ele pode manifestar ou não a doença e como medida de prevenção ele fica no alojamento individual com uma suspensão também de atividades coletivas nesse momento, só nesse momento, né? Porque a gente sabe que a característica da socioeducação ela é outra, né? É de realização de atividades, de espaços coletivos, mas nesse momento, por prevenção, por esses 15 dias, ele vai estar fazendo, o adolescente, o uso da máscara e vai estar em alojamento individual. A gente aconselha também e orienta que seja evitado os deslocamentos desses adolescentes quando desse período do ingresso ou também quando do período de transferência de uma unidade para outra, né? De uma unidade para outra, a transferência ela vai acontecer apenas com a autorização da superintendência e quando estritamente necessário, né? Então a gente está sendo bem rígido para que a gente evite também essa circulação do adolescente entre uma unidade ou outra, mas quando necessário, para que garanta que o adolescente tenha um espaço para ficar em um isolamento, pode ser que a gente pode ser autorizado a transferência do adolescente. Tem outros procedimentos que são para serem adotados em casos suspeitos ou confirmados e confirmados de Covid-19. Nesse tópico, a gente fez qual que é a caracterização dos casos suspeitos, casos prováveis e casos confirmados, assim como eu vou identificar o que é, por exemplo, um contato próximo e quais são as recomendações que ofertamos, tanto aos servidores como aos adolescentes. Um dos critérios é o viajante, né? Então, para o viajante, ele precisa ter contra sintomas, febre e algum outro sintoma do quadro respiratório. Quando o contato próximo também é febre e pelo menos um dos sinais e sintomas respiratórios. E nesse caso também o contato próximo, ele é considerado como contato com caso suspeito ou confirmado nos últimos 14 dias, ou seja, se a pessoa teve contato com alguém suspeito ou confirmado nos últimos 14 dias. A gente tem como caso provável quando há algum contato domiciliar, porque aí é mais difícil fazer quebrar o ciclo da transmissão quando tem um contato familiar. E aí então é um caso provável e precisa ter também todos os cuidados nesse sentido. E o caso então, sendo bem breve, né, que é o confirmado, como que a gente sabe qual que é o caso confirmado? Quando confirmado laboratorialmente, que são pelos testes, que também foi explorado na aula 3, ou clínico epidemiológico, né? Como que eu vou considerar se eu sou um contato próximo? Se eu tenho um contato físico direto com a pessoa, por exemplo, um aperto de mãos, se eu tenho um contato desprotegido onde haja secreções, por exemplo, um espirro, uma tosse, né, a saliva, e ter esse contato sem essa proteção, sem o uso da máscaras, por exemplo, obrigatório. Quando a gente tem um contato frente a frente com uma pessoa por 15 minutos ou mais de 15 minutos, aí não é né? Então tem esse contato por esse tempo, maior do que 15 minutos, e também seguindo o espaço de tempo o espaço inferior a 2 metros, né? Então, por isso que o distanciamento social, ela é uma importante ferramenta de prevenção, né? Um modo de prevenção, uma prática, um comportamento. Bem, outra forma de identificar um contato próximo é também, além do contato frente a frente, é o contato na mesma sala, no mesmo ambiente, por esse tempo maior do que 15 minutos e também sem respeitar o distanciamento, inferior a 2 metros. O profissional de saúde também é um critério, quando o profissional de saúde, ele faz principalmente profissionais de saúde e laboratórios, quando eles fazem o seu trabalho, né, o seu atendimento sem o uso de EPIs ou com os usos das EPIs de forma incorreta.
E o outro critério também é passageiros de aeronaves devido às distâncias. Bem, então assim, se a gente já sabe quais são as possibilidades de contatos, quando que eu vou ser um contato suspeito ou confirmado, a gente precisa seguir as recomendações. Então, quais são as recomendações? Se enquanto servidor eu estou apresentando alguns sinais e sintomas, o que a gente deve fazer? Não frequentar a unidade e informar imediatamente ao chefe de unidade. Ao chefe de unidade também cabe reorganizar a escala de plantão, quando for servidor plantonista, e também a gente orienta a buscar a unidade de saúde, porque é na unidade de saúde, de referência, que você vai ter o seu diagnóstico e o tratamento, se necessário. Percebam que há muitas confusões no sentido de que a CESIJU tem que fazer o afastamento ou tem que tomar alguma providência, mas é o serviço de saúde que tem esse papel e essa função do diagnóstico e tratamento. Tá? Então, a gente orienta que busque as unidades de saúde e cada unidade de saúde, cada município, né, nós estamos aqui falando para todas as unidades do Tocantins, ela tem o seu fluxograma de atendimento, que constam em anexo no plano de contingência. Então, é importante a gente ter atenção. No Tocantins, o fluxo é via secretarias municipais de saúde. E quais são, então, as recomendações aos adolescentes, né? Diante de um cenário que o adolescente está ali em cumprimento de medida, é uma outra realidade, né? Considerando a insalubridade e a vulnerabilidade. Esse adolescente, a gente tem como protocolo, o fluxo, é um isolamento do adolescente até a confirmação ou regressão e regressão dos sintomas. O adolescente também deve passar por avaliação da equipe de saúde, aí seja tanto a equipe de saúde interna que tenha na unidade socioeducativa ou a equipe de saúde do território da unidade básica de saúde. Os casos graves, se apresentar um súbito respiratório, algo grave, deve ser encaminhado para o hospital de referência, esse é o fluxo. Também deve ocorrer a notificação, né, que é realizada para a síndrome gripal, tanto dos casos suspeitos como confirmados é notificado. Orientamos e recomendamos também evitar o deslocamento ou a movimentação dos adolescentes, comunicar imediatamente ao juizado para que ele tenha uma decisão quanto ao cumprimento da medida, a desinternação ou outra forma que o juizado for decidir. Garantir o direito também, tem que garantir o direito da informação, né? Ou seja, temos que comunicar a situação, né? Se confirmado ou não, tanto aos adolescentes como aos familiares dos adolescentes. O registro em prontuários é de suma importância, principalmente as unidades que têm equipe de saúde. Os cuidados no transporte, aí eu não vou me adentrar, mas é o cuidado básico que está descrito no plano, com a higienização, com o álcool de todo o veículo, com o distanciamento também do adolescente, de quem está fazendo o transporte, o uso das máscaras, entre outros. A informação imediata ao núcleo de saúde, ao gerente ou ao superintendente, para que possamos fazer esse monitoramento e seguir o fluxo municipal. Tá? Estamos criando agora para uma terceira versão desse plano, já criamos, vamos publicar, uma planilha de monitoramento de sintomas de todos os adolescentes e também uma planilha de monitoramento dos servidores. Pensando principalmente em uma estratégia da gente rastrear e monitorar mais próximo, quando a gente tem um contato confirmado ou suspeito na unidade, a gente fazer o monitoramento de todos esses outros que tiveram contato. Temos como regras de visita a suspensão, né? No estado atualmente está suspenso as visitas e a entrega de alimentos. Também como regra de atividade de socioeducação, está suspensas as atividades escolares, as visitas às entidades religiosas e sociedade civil. Estamos utilizando o contato telefônico, tá, para continuar essa relação com os adolescentes, sendo que é de suma importância, né, na socioeducação. Então, o contato telefônico, as videochamadas estão sendo os recursos utilizados nas unidades socioeducativas para ter essa reinserção na comunidade. Os atendimentos técnicos continuam acontecendo, só que com as medidas de precauções que já foram citadas, que é o distanciamento, o espaço ventilado e o uso obrigatório de máscara por todos. As atividades recreativas e coletivas, elas também não foram suspensas, elas podem acontecer, porém com a razoabilidade, ou seja,
A gente, por exemplo, preferencialmente tirar os adolescentes que estão no mesmo alojamento, onde a gente sabe que ali já que ninguém possui sinais e sintomas, diminuir a quantidade de adolescentes nas atividades coletivas, fazer grupos menores, entre outras. Também fazemos a recomendação forte da educação em saúde, ou que seja, que as formas de prevenção, ensinar o uso correto de máscara, dentre todas as outras medidas, ocorra com muita frequência nas unidades, com os adolescentes e com toda a comunidade socioeducativa. O atendimento odontológico, no momento, ele está sendo apenas de urgência, sendo que o atendimento odontológico, ele tem um grande risco de transmissão. Bem, apresentamos na estruturação também do plano os fluxogramas de atendimentos municipais, né? Então, de um modo geral, nos municípios do estado do Tocantins, o fluxo é buscar a unidade básica de saúde para esse acompanhamento. E também temos como anexos todos os materiais educativos, né, para serem recorridos. Gostaria de salientar sobre a questão do plano, que as considerações finais. Veja, a gente está na segunda versão do plano e vamos para a terceira. Então, assim, vocês têm que ficar sempre atentos aos planos de contingência e seguir fielmente as nossas recomendações, porque isso o tempo todo pode estar mudando, né? Um agravo novo, estamos aprendendo e descobrindo, então a gente vai estar sempre seguindo as novas recomendações. Agradeço a todos e a todas por participar desse curso. Encerramos nossa última aula com muito prazer e satisfação, esperando que tenhamos contribuído para mudanças de práticas, para reflexão e para um melhor sistema socioeducativo. Agradecemos em nome da Escola de Socioeducação do Tocantins e em nome do Sistema Socioeducativo. Eu sou Daniela, responsável pelo Núcleo de Saúde do Sistema Socioeducativo, que estamos na coordenação desse curso e esperamos que tenha tido bastante proveito para todos. Vamos juntos seguir contra o Covid-19.